Graça e paz, meus irmãos e irmãs. Estou aqui mais uma vez na live do Pastor Arthur para trazer a reflexão da palavra. E para isso eu quero ler na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Quero ler os versículos 1 e 2. Leiamos. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos que governam e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda a piedade e respeito. Meus irmãos e irmãs, eu senti o desejo de abordar esse texto nesses dias, porque eu encontrei uma aplicação significativa para os dias atuais, principalmente esses recentes, os mais recentes. O apóstolo Paulo recomenda a Timóteo que ore por todos os homens, mas especialmente que ele ore pelas autoridades, pelos governos, por aqueles que nos governam. E isso significa que no cristianismo é previsto o interesse em que a gente seja governado por governos melhores. Perceba que ele cita um motivo para a gente orar pelos nossos governantes, e é bem interessante. E o motivo está mais relacionado com as pessoas que oram do que com os próprios governantes. Ele diz que a gente deve orar pelos nossos governantes para que a gente tenha vida mansa, tranquila, com piedade e respeito. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, a gente quer ter vida de qualidade, a gente quer ter uma vida melhor e é preciso que a gente entenda que existe um vínculo entre a vida do povo, de um modo geral, e aquelas pessoas que os governam. Então, quando ele nos manda orar pelas nossas autoridades, ele demonstra que há uma relação direta entre a nossa qualidade de vida e as pessoas que nos governam. Poderíamos dizer assim, se a gente quer ter qualidade de vida, a gente precisa entender que a gente precisa de governos de qualidade. Se a gente quer ter vida boa, precisamos ser governados por bons governos. Isso, meus irmãos, a história da humanidade demonstra. Nunca houve vida boa, nunca houve qualidade de vida em nações governadas por déspotas, por homens maus, sanguinários, corruptos. Sempre a qualidade de vida do povo é bastante afetada pela qualidade das pessoas que governam sobre eles. Se somos governados por homens bons, há uma relação direta com a nossa boa qualidade de vida. Então, meus irmãos, a gente há de ouvir que a nossa vida particular, individual, sempre dependerá das pessoas que nos governam.
E aí, por que a gente quer se eximir de pensar, de falar e inclusive de orar pelos governos? Ora, a própria palavra cristã, falada pelo apóstolo Paulo, nos recomenda orar pelas nossas autoridades. E, meus irmãos, eu fui compungido a falar desse assunto porque no nosso país nós estamos vivendo uma situação significativamente crítica. Como a maioria das nações do mundo, estamos na pandemia do século XXI. 100 anos depois, o mundo passa por uma pandemia. A última pandemia aconteceu nos anos de 1918, 1919. Agora, em 2020, a gente passa por uma outra pandemia. Só que uma pandemia em um outro contexto, cujo contexto agravou bastante o efeito dessa pandemia. E qual seja o contexto? Meus irmãos, os meios de transporte, o relacionamento intercultural, a globalização de um modo geral, como nós estamos vivendo, contribuiu para que essa pandemia ganhasse uma dimensão bem maior do que as outras pelas quais o mundo passou. Pelo menos uma dimensão no aspecto da velocidade. Vocês percebam que a doença chegou aos recantos do mundo numa velocidade surpreendente. Eu lembro que quando o primeiro caso de Covid-19 chegou em Apodi, logo eu fiquei sabendo que tinha sido lá em Soledade, aonde eu vou constantemente, lá na comunidade de Soledade. E eu estava lá e alguém me disse, olha, é naquela casa em frente que moram as duas pessoas que estão contaminadas com o Covid. E isso era mais ou menos início de abril, antes dos meados de abril. E eu fiquei pensando naquela hora e analisando nas circunstâncias. E eu refleti, ora, no mês de novembro para dezembro, alguém lá na China comeu um cachorro cru, depois uma cobra crua, que parece que essa é a origem do vírus, e isso provocou uma mutação desse vírus no organismo desse sujeito. Quando foi no mês de dezembro, esse vírus começa a se espalhar na China, mais precisamente em janeiro, porque em dezembro é o surgimento e em janeiro ele se espalha na China. E agora em abril, o vírus está aqui em Soledade. Você já pensou? Um negócio que começou lá na China, em janeiro praticamente, em abril estava na Soledade. Não é uma questão, uma circunstância a ser pensada, não é algo fenomenal. Então, a globalização trouxe a essa pandemia uma velocidade muito grande. A pandemia ela se agravou muito pela velocidade com que as pessoas se mobilizam, pelo espaço curto de tempo em que as pessoas se locomovem e a dinâmica da locomoção. Pessoas estão viajando pelo mundo todo, o tempo todo. E aí, rapidinho, a pandemia se espalha no mundo. Então, é uma doença preocupante por causa desse contexto. Preocupa muito os governos, as nações, e todo mundo está, além de afetado já, além de contar seus inúmeros mortos e com previsão de consequências nas economias mundiais, sem precedente. Além disso, a preocupação
de como lidar com o problema, que se agravou bastante por causa desse contexto que eu falei. Mas no caso do Brasil, meus irmãos, a situação é pior. Mas pior, tem como ser pior? Tem. Porque em meio a uma pandemia que vai desenrolar ou desembocar numa crise econômica, talvez sem precedente, já há quem faça previsão de alcançarmos uma depressão, é quando a economia praticamente para e muitas pessoas ficam desempregadas e até muitas morrem de fome. Já há previsão de uma depressão. Então, enquanto nós enfrentamos um problema de saúde sanitário gigantesco e que vai desembocar, não é que pode, vai desembocar numa crise econômica gigante, nós demos a esse caos uma crise política. Então, digamos assim, o Brasil hoje ele passa por uma tempestade perfeita, porque tudo que era para dar errado deu. Nós tivemos a crise sanitária, que está desembocando numa crise econômica e agora a crise política. Porque os políticos, no meio da tempestade, no meio do caos, resolveram brigar entre si e continuar com suas picuinhas e suas desavenças pessoais, ideológicas, partidárias. Já pensou? Isso não está acontecendo nos países civilizados, meus irmãos. Não existe oposição política na América, não existe oposição política na Europa, mas existe como existe. Só que, mediante a situação que a gente vive, o que os países civilizados fizeram? Os governos fizeram? Os opositores dos governos guardaram as suas questões de oposição por enquanto. Todas as suas desavenças e as suas diferenças foram colocadas de lado para que eles enfrentassem o problema da pandemia, que é muito grave. No Brasil, não. Em meio à pandemia, começa-se a se acirrar ainda mais as desavenças políticas. E, inclusive, com risco de desequilíbrio entre a harmonia dos três poderes. Aí está se agravando a política do Poder Judiciário com o Executivo, e o Executivo também revidando as questões contra o Judiciário, né? E o Legislativo também querendo pedir um impeachment do presidente numa tempestade dessa. Já pensou? Eu não estou aqui defendendo nenhum político, porque todos estão muito errados em acirrarem uma crise política nessa época. Nós não podíamos estar passando por uma crise política. Nós não podíamos estar passando pelo caos na política que estamos passando, né? São investigações as mais gigantescas, e agora, para piorar, começa a estourar em todos os cantos do Brasil investigações já para se descobrir desvios de dinheiro, de recursos que foram destinados ao combate ao Covid. E os montes são enormes, os montantes são gigantescos, são muitos desvios de valores gigantescos. Mas o que me preocupa, além da corrupção que está acontecendo nessa hora, como é que um governo rouba o dinheiro que veio para um hospital para curar de pessoas que estão à beira da morte? No Brasil, a gente não sabe dizer como é que isso acontece, mas tem muito. Mas além dessa corrupção, a rapidez com que essas investigações aconteceram, isso dá uma conotação política também enorme. O camarada não está investigando o outro que roubou, não é porque ele queira apurar o roubo do dinheiro público, é porque ele quer comprometer a pessoa do outro político. Veja que as investigações elas são direcionadas também. Então nós vivemos uma crise política, meus irmãos, gigantesca, num momento que nós não podíamos viver. Por isso, meus irmãos, esse texto bíblico faz um enorme sentido para nós cristãos. Oxalá que eu tivesse condições de gritar, de fazer a minha voz chegar ao maior número de pessoas para pedir a elas: vamos nesse momento
acatar a recomendação de Paulo, de Timóteo 2:2 e orar pelos nossos governantes. Nós precisamos de governantes melhores. Os que tem aí não está dando certo, nenhum nem outro. Não está dando certo. A comprovação de que não está dando certo é que eles estão brigando numa crise. Então não está dando certo. Precisamos orar pelos nossos governantes. Como é que se ora pelos governantes? Ora, se os governantes são responsáveis por nos dar vida de qualidade, nós precisamos também de governantes de qualidade. Então se ora a Deus pedindo governantes melhores, governantes de qualidade, que realmente pense no bem-estar do povo, no bem-estar da coletividade, e não em suas próprias pessoas e carreiras e famílias. Pense no povo. Né? Lembro que agora, sem querer defender nenhum e nem outro, mas um governador ligou para o ministro da Economia e disse: abandone o governo para salvar a sua biografia. Olha só, que egoísmo. E a nação, como é que fica? Ainda bem que o ministro da Economia, não é defendendo ele, mas deu uma resposta retrucando essa convocação. Mas já pensou, o camarada diz: olha, não se importe com a crise, deixa o Brasil pegar fogo, deixa o ciclo pegar fogo, importante é você salvar sua biografia. Meus irmãos, nós não temos políticos de qualidade. Alguns apenas, são poucos. Alguns governantes nossos têm qualidade, pensam no bem-estar do povo, mas a maioria não tem. E nós temos culpa nisso. Porque nós nos omitimos na política, nós achamos que política é do diabo, mas a política é do diabo porque nós não entregamos ela aos homens de Deus. Né? Então, entregamos ela aos homens do diabo, então os homens do diabo é quem governa. E também porque nós não oramos. E aí, você não tem como refutar a minha palavra, porque é a Bíblia que manda você orar pelos seus governantes. E é se você quiser ter vida de qualidade. E se você não quiser que a vida seja mais tranquila, como diz a Bíblia, que a vida seja mais, você tenha direito de viver com respeito, piedade, você não quer viver assim, então pode deixar qualquer político governar. Mas se você quer vida de qualidade, você precisa de governos de qualidade. E aí a Bíblia manda se orar por isso, para você ter isso, meu irmão, minha irmã. Vamos orar, vamos fazer um clamor, e também passar para frente essa palavra, mostrar para as pessoas: olha, a Bíblia manda a gente orar pelo nosso governo, e está na hora da gente orar, porque a gente não tem governo que presta. Está muito ruim o nosso cenário de governantes e autoridades. Então, meus irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe e nos dê da sua graça, e vamos fazer isso. Vamos incluir nossos pedidos de oração, em nossos objetivos de oração, orar pelos que nos governam em todas as esferas, sejam mais local, seja mais regional, até nível nacional. Precisamos de governos melhores. Vamos orar por isso, para que Deus mude os que estão aí, ou então tire os que estão aí e bote melhores. Que o Senhor nos abençoe e nos dê da sua graça. Amém.